Secovcast de hoje, Gilson Aguiar, tenho a honra de conversar com alguém que é muito mais do que um líder bem-sucedido. É um amigo. Dividi com ele sala de aula, vou chamar ele de professor durante a nossa conversa, porque para mim ele vai ser eternamente um professor. Boas conversas, inclusive, na sala dos professores. Hoje ele está aqui com a gente no Secovcast, que é José Carlos Barbieri, presidente da Assim no segundo mandato, aí você vai me corrigindo, Barbi, e à frente, reitor da UniCV, uma das instituições mais importantes de ensino superior no estado e também aqui em Maringá. Barbieri, obrigado por aceitar meu convite. Obrigado por ter vindo ao Secovcast. Gilson, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você, né? A gente é amigo de quantos anos? Vou deixar dividimos, né? Dividimos o mesmo tablado, a mesma escola. Chegou um momento que você teve que escolher, você foi para uma outra escola, não foi uma escolha sua, mas foi das instituições. Exatamente. Né? A gente trabalhou bastante tempo junto. Pois é, estou no segundo mandato na Assim, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, é uma associação referência no Brasil todo. A gente recebe visitas aí constantemente, de 35 a 40 visitas, que são as missões que vêm das cidades para conhecer a Assim, e também todo o sistema Assim, porque lá dentro nós temos o CODEM, primeiro Conselho de Desenvolvimento Econômico do Brasil, nós temos também... Que também é um modelo, né? Muita gente vem querer copiar o modelo, se inspirar no modelo do CODEM. Hoje existem CODEMs em 100 municípios no Brasil. E lá dentro também está o Observatório Social, que é também uma referência, o primeiro Observatório Social do Brasil, e o CONSEG, primeiro Conselho de Segurança. Então as pessoas vêm para conhecer a Assim, o CODEM, o CONSEG e também, né, o Observatório Social. Ô Barbieri, você tem uma trajetória na Assim, que eu acho muito legal. Assim, você é um professor, porque eu gosto, né? Toda vez que tem um professor lá na frente, eu acho muito bacana. Tem educação no sangue, e isso é uma coisa que te preocupa muito. Mas Maringá é uma cidade de associativismo. Aí você tem uma coisa que muita gente que eu converso tem, aquela coisa de falar de Maringá e tal. Por que o associativismo é tão importante numa cidade como Maringá? Por que você considera que o DNA cultural de Maringá passa pelo associativismo? O associativismo é importante por quê? Porque ele pensa no coletivo. Então, juntos, a gente vai mais longe. Sozinho eu posso ir mais rápido, mas quando a gente se une, a gente vai muito mais longe. E quando a gente está juntos, a gente tem a possibilidade de acertar mais. São mais cabeças pensantes, são mais cabeças que já passaram pelos mesmos problemas, que buscam as mesmas soluções. Então, junto a gente vai muito longe. Hoje na Assim são 5.000 associados, são 500 voluntários, distribuídos em 6 conselhos e também em 3 institutos. Então você tem o Conselho Superior, o Conselho de Administração, o Conselho da Mulher, o Conselho do Jovem, o Conselho do Empreendedor, o Conselho do Comércio, e os 3 institutos são o Instituto Assim, Responsabilidade Social, Instituto Cultural Ingá, a área cultural da cidade, e também o Instituto Mercosul, que ajuda os empresários na importação e na exportação. Ou seja, todos, mais 19 entidades, formam um sistema que a gente pode dizer que é um sistema vitorioso, que é um sistema Assim. Saia justa para você. Você está na liderança dessa associação, que tem essa história fantástica. A gente estava comentando aqui, tive o prazer de conversar com os primeiros presidentes da Assim vivos, e estava muito bacana. Então, assim, é muito, muito marcante para mim. Mas uma coisa que todos eles falaram lá no começo, desde o começo, né? O encontro entre setores muito diferentes, claro, tem interesses diferentes, tem que conversar muito, tem muito planejamento, tem avança 2, recua 1. Como é que essa convivência numa cidade que se deu muito bem, Maringá é uma cidade muito bem sucedida, ninguém pode reclamar disso. Mas conciliar, Barbieri, como é que o professor concilia na presidência da Assim diferentes forças que têm que caminhar juntas? Né? Elas dependem uma da outra, mas nem sempre elas entendem isso. Gilson, primeiro, é um professor, virou empresário e que entrou no associativismo muito cedo. Entrei já no ensino médio, que na época era o segundo grau, eu participei de Grêmio Acadêmico, fui para a faculdade, participei de centro acadêmico, participei de diretório Estava no teu sangue já acadêmico, isso. né? Exatamente. Quando eu vim para cá, o primeiro associativismo que eu participei foi do Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares. E que você foi presidente também, presidente, né? 4 vezes. 4 vezes. Presidente 4 vezes. Daí eu entrei assim pelo Copegem. Então ali, né, fiquei pouco tempo, porque eu já estava próximo dos 40 anos. E naquela época, com 40 anos, você já tinha que sair. Saiu fora. Aposentadoria você entrou e saiu. Exatamente.
E daí eu fui para o CAD, no CAD já trabalhando na SIM com o Instituto para o Desenvolvimento Regional, IDR, que trazia fomento para a SIM. Do fomento eu fui para a revista, fiquei 12 anos na revista. Daí chega o presidente Michel e fala: olha, Barbieri, eu gostaria de colocar as pessoas certas no lugar certo. Falei: beleza, onde eu vou? Nós foi para a educação. Pô, fiquei feliz. Né? Daí fui para a vice-presidência, para assunto de educação. E daí a pandemia me ajudou, acabei estando bem visível, mostrando a importância de os estabelecimentos estarem abertos, principalmente, claro, o nosso, que é da educação. E daí fui convidado para ele para ser, né, o presidente da Associação Comercial. Quando eu entrei, eu ouvi de algumas pessoas: pô, mas agora o presidente é um professor. Legal. E daí eu falei: olha, a primeira coisa que quem está dizendo tem que lembrar que o professor já começa a ser empreendedor porque ele está numa sala com 30, 40 e nós chegamos a dar aula para 300 alunos, 300 alunos. E a gente tinha que administrar tudo aquilo. Né? Me dá saudade, sabia? Eu tenho saudade. Cara, eu também tenho. A gente dava aula para 300, 400 alunos sem microfone. Exatamente, na garganta, cara. Na garganta. E daí eu falei: olha, realmente, o professor representa o maior grupo de associados da SIM, que é o grupo de serviços. Então eu quero contribuir com serviços, com a indústria, com também os MEIs, com os micro, com os pequenos. E fui estudar, né, Gilson? Conhecer como o setor funcionava tudo aquilo. Porque, como você disse, ali nós temos 5.000 associados, então tem gente de todos os setores, tem gente que pensam, que acabam pensando diferente da maioria, mas que vem, daí entendem. A gente sempre tem um problema quando a gente fala das nossas campanhas, como o Maringá Liquida, que tem 2 no ano, como também a Mega Outlet, que é 1 vez no ano, que ocorre lá no Parque de Exposição, a gente leva... Que dá um trabalho danado, depois a gente tem que organizar, você termina uma, já está começando a outra. Muito. E são 150 mil pessoas que vão e tal. Então a gente tem uns problemas que a pessoa fala: nossa, mas eu não quero participar e agora vocês estão levando esses consumidores lá para o parque de exposição, ele tinha que estar aqui. Então algumas pessoas reclamam, mas depois eles entendem que faz parte, porque se você não pode ir ou se você não quer ir, tem pessoas que estão com estoque, tem que desovar esse estoque, porque tem que ter dinheiro para a próxima estação, né? E quando a gente está aqui na Maringá Liquida, que acontece em toda a cidade, é muito forte na construção civil, né, nos materiais de construção, muito forte. Não, a Black Friday. Assim, exato. E tem um impacto local grande, exatamente disso. Né? Tem gente que espera ela, inclusive, para fazer qualquer negócio. E daí a gente acaba ouvindo e mostrando e argumentando. Como também quando chega no final do ano, né, a gente tem lá o Natal. Por que é só no centro? Eu também sou associado, eu tô no Jardim Alvorada e tal. A gente tenta conversar com os prefeitos, mostrar isso para eles. Né? Ano passado já foi descentralizado e agora o prefeito disse que vai ser descentralizado. Então vai ter coisas na Catedral, vai ter coisa na Napoleão, que é a Praça das Pernambucanas, vai ter coisa lá na Mandacaru, vai ter coisa no Alvorada. Então ele vai tentar descentralizando, porque a gente tem um comércio forte e serviços fortes também nos bairros. Então o que a gente tem que fazer, né, como um representante deles, né, dos associados, como presidente, é ouvir muito, argumentar e pensar, mostrar. E pensar muito na hora de falar, né, Barbieri? Exatamente. Porque é o presidente da SIM que está falando, né? Isso. Aquela coisa, a gente pode até ter uma opinião, mas a gente tem uma função que está acima da gente, né? Exatamente. Então a gente tem que ouvir muito. Eu ouço bastante e eu tenho a sorte de estar no CAD. Hoje nós estamos em 68. Estou como presidente, mas temos 67 vice-presidentes das mais diversas áreas da economia. Então, a gente tem lá advogado que virou empresário, a gente tem farmacêutico que virou empresário, a gente tem administrador que virou empreendeu, né? Gente que empreendeu, está ali de todos os setores. Tudo que você imagina, você vai encontrar ali. É setor imobiliário, é setor da construção civil, é setor de loteamento, é setor de saúde, é setor de academias, de escolas. E a gente, juntos, o que nos une é que a gente pensa no coletivo. De uma certa maneira, a cidade se encontra ali, né? Sim. De uma certa maneira, o diagnóstico da cidade se encontra ali. E aí eu queria até te fazer um depoimento. Eu trabalho com educação como você há mais de 36 anos. E tem 2 pessoas que eu admiro muito na educação. Uma delas, logo vai estar aqui com a gente no seu Copcast, que é o Wilson Matos, né? Sim. Que é hoje o maior acionista da Vitro, que é da Unicesumar. Você, que é a UniCV, são 2 pessoas que eu tenho assim, uma admiração enorme. Porque vocês conseguiram fazer educação algo que deu certo. Não só deu certo fisicamente, quantitativamente, economicamente, como foi um projeto bem sucedido de educação. E educação tem muito a ver com o que a gente trabalha no Secov.
que é o setor imobiliário. A gente não pode desconectar uma coisa da outra. Acho que você, como presidente da Sim, me dá uma aula disso. Tudo tem a ver com tudo. Né? Se um setor vai mal, o outro vai mal. Se algum setor cresceu, né? E uma das coisas que eu quero conversar com você um pouco, o setor imobiliário em Maringá cresceu, abriu oportunidades para empreendimentos, né? Para locação, para compra de imóveis, para ocupação do espaço urbano com mais qualidade. A educação tem tudo a ver com isso. A educação foi a grande responsável por isso, entre outros, claro, setores, como a tecnologia. Como é que você pode avaliar isso, Barbieri? Porque da cidade que a gente começou lá como professor e da cidade que hoje você está vivenciando na frente da Sim, são duas cidades, claro, é a mesma, mas ela cresceu muito. Como é que a gente pode ligar esses dois setores, né? Educação e setor de imóveis, a construção civil, a locação. Como é que a gente pode ligar ocupação urbana e educação, Barbieri? Gilson, a UEM tem mais de 50 anos. Então, o primeiro grande centro de móveis e imóveis foi no entorno da UEM, certo? Sesumar tem hoje 35 anos. Então, migrou-se ali do entorno da UEM e foi para onde? Foi para o entorno da Unisesumar. Né? Um antigo lixão que virou uma instituição de ensino. E em volta você foi vendo a grande quantidade de... Nosso nível de construções é outra coisa. Para mim, que passei esse tempo todo lá... Exatamente. Bares e restaurantes, de serviços e tal. Então, a educação, com certeza, ela é um fator predominante nessa ocupação da cidade. Posso fazer um parênteses? Uma das Claro. primeiras instituições que você administrou, do qual a gente trabalhou juntos, ela foi no antigo depósito de uma empresa de peças, lembra disso? Claro. Vocês reformaram ela todinha. Respeito da negociação. E mudaram todo o meio dela, todo o ambiente que está lá em torno. Começou a aparecer outras coisas em volta também. Exatamente. Disso. Então, continuando, é exatamente isso. Então, primeiramente, foi o desenvolvimento em torno da UEM. Daí surgiu, depois de 15, 20 anos, a Unicesumar e o desenvolvimento ali no entorno da Unicesumar. Hoje nós temos prédios de alto padrão ali próximo da Unicesumar. Pela quantidade de alunos que tem no presencial, pela quantidade pela qualidade dos cursos. Onde eram chácaras de verdura. Exatamente. Daí você falou, né, exatamente da Zona 4. Quando nós fomos, na época, né, para a Zona 4, o que a gente tinha? E ali foi em 2003, 2002, não tinha nada na Zona 4 ali. Você pegava ali a Carneiro Leão, não tinha nada. Era um monte de armazéns fechados. Era um setor típico de indústria ou um setor de depósito de atacado, alguma coisa assim? Exatamente. E hoje você tem 2 grandes prédios naquela avenida, e a avenida já é uma avenida que atrai muitas pessoas, porque tem muitos negócios, tem muito serviço. Sabe o que me lembra muito? Então a educação, com certeza, ela ajuda a alavancar a construção civil. Vou reportar para você, eu já falei isso inclusive para o professor Wilson do Unicesumar, que eu presenciei essa vivência de vocês, o crescimento de vocês. Quando apresentavam o projeto, quando fui visitar o colégio que você administrou, né, juntos com outras pessoas, mas está lá até hoje, me apresentaram, tudo estava em reforma, destruindo parede. Eu falei assim, mas aqui não era o depósito de uma autopeça? Era aqui mesmo. Então, eu falei, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso aqui? E deu certo. Deu certo. O Unicesumar, quando mostraram para mim onde ia ser, eu falei, não, vocês não vão fazer isso. Deu certo. Tem que ter um pouco de ousadia, Barbieri, para mudar os ambientes. Você tem que ter ousadia, tem que ter visão de futuro e você tem que seguir muito o seu tino, né? Porque as pessoas, tem muito mais gente que fala, não faça, que não vai dar certo, do que dá certo. Então, quando você acredita no sonho, e a gente deu aí alguns exemplos, você acredita, você põe toda a sua energia, põe toda a sua força e dá certo. Então, deu certo lá na Unicesumar, deu certo na Zona 4, e deu certo aqui no centro também. Sim. Se a gente andar aqui na Horácio Canela, o que a gente tem de instituições de ensino aqui? São instituições de Maringá, que tem o seu campus aqui, mas temos várias outras que têm os seus polos nessa região. E é justamente porque é uma região que tem uma grande concentração de pessoas. E movimenta a gente porque você vai ter restaurante, você vai ter centro de saúde, centro de atendimento estético, você vai ter farmácia. Aonde tem educação, rapaz, o negócio parece que... Vem todos. Vem tudo. Por isso que a educação ela não só transforma a vida das pessoas, ela pode transformar o ambiente. E a qualidade das pessoas também. Eu imagino que os seres humanos ficam melhores depois que passam pela educação. Quer dizer, a gente acredita nisso, né? Mas é perceptível também, né? É perceptível isso. E como é que isso pode ser medido? Quando você pensa numa economia, claro, uma economia, mas na Sim também tem muita coisa além da economia, que é o planejamento, né? Uma coisa é planejar com um grupo de pessoas, outra coisa é planejar o futuro com pessoas de mais qualidade.
É possível ter essa percepção na presidência? Sim, com certeza. Eu acredito que o que estava acontecendo na década de 90, né, 1990 aqui em Maringá, é, que a cidade não estava muito bem, vamos dizer assim, das pernas, daí vem, como é uma cidade planejada, foi uma cidade que foi pensada, né, de ser uma cidade de jardim, você é historiador, você sabe muito bem disso, né, então quando você tem um movimento repensando Maringá, repensar o que nós queremos para a nossa cidade, foi exatamente que a partir desse movimento surgiu o CODEM, a partir desse movimento foram escolhidas duas atividades econômicas, que foi a saúde e a educação. Hoje Maringá é uma referência na saúde, Maringá é uma referência na educação, porque houve um planejamento. E depois de repensar Maringá 2020, veio Maringá 2030, agora Maringá 2047, quando a cidade vai completar 100 anos. Então, esse planejamento que os empresários aqui de Maringá, diferentemente de empresários de muitas cidades no Brasil, são empresários que pensam no coletivo, que pensam num ambiente que seja bom para os negócios. Automaticamente gera emprego, gera renda, e daí nós temos as pessoas muito mais felizes morando numa cidade que pensa desse jeito. Se vem esse monte de missões para conhecer assim, vem para conhecer Maringá, vem para conhecer o Aerogard, vem para conhecer o Aruna agora. Por quê? Porque aqui existe um movimento onde as pessoas falam: quem tem o poder da caneta é o prefeito. Mas se o prefeito for, né, um sábio, ele fala: eu tenho quantos voluntários trabalhando para mim, eu vou ouvir esses voluntários. Quem vai decidir é ele, que foi eleito para isso. Né? Então, isto que as outras cidades veem, falam assim: mas como que vocês conseguem fazer isso? Eu estava mais ou menos um mês e meio na Assim, e veio uma missão do interior de Minas Gerais. E fui lá, dar as boas-vindas, comecei a conversar, daí um, um empresário levantou a mão assim, ele falou assim, levantou a mão, né? Chegou a hora dele e falou assim: eu não tô no planeta Terra. Todo Essa mundo cidade assim, não é como assim? Brasil. O que é isso? Eu Não é nunca Brasil. ouvi É. uma coisa dessa, do jeito que vocês falam. Eu tive que sair de Minas para vir para cá para ver se era verdade. Vocês existem, e vocês pensam, e vocês escutem isso mesmo. Eu falei: é isso mesmo. Então as Isso é pessoas Maringá, é ficam. isso. Agora tem uma coisa engraçada nisso. Até o fator que me fez trazer você aqui é um pouco dessa questão que você tocou. A gente tem que aprender a ouvir o outro. Sim. Você mesmo falou: ó, se a gente pode ir sozinho, a gente vai mais rápido. Mas a gente perde o fôlego logo, a gente não vai muito longe. Né? Se a gente for juntos, a gente consegue ombrar, consegue dividir forças. E dividir forças com outros setores. Sim. Que é uma coisa interessante, aprender a ouvir. Aonde que a gente aprende a ouvir nessa cidade? Porque parece mesmo que é uma coisa do ar que respira, né? Porque você tem que estar num lugar onde as pessoas te moldam, de certa forma, a ser mais participativo, a ser mais compreensivo com os interesses dos outros. Aonde que a gente seduz? Você que é um empresário que se deu muito bem sucedido na educação, mas calculo que você não teve que ouvir só o pessoal da educação. Não. Em alguns momentos você teve que aprender com outros setores, com outras, né? Aprendo todo dia. Como é que é isso, Barbeiro? Como é que você resume isso? Eu acredito que os nossos setores estão muito bem representados pela sociedade civil organizada. Então, eu aprendi muito, ouvi muito no CODEM, ouvi muito no Cinep, ouvi muito quando eu participei também do Instituto Cultural Ingá, ouço muito na Assim. Então, são entidades que permitem, de uma forma muito democrática, que as pessoas possam se expressar. E todas têm o direito de falar, todos têm o direito, né, de opinar. E essas entidades, elas permitem. E ali a gente encontra que elas permitem que as pessoas falem e elas também aproveitam o que as pessoas falam de melhor. Então, aquela frase, né, aquele dizer dos nossos pais, dos nossos avós: menino, você tem uma boca e dois ouvidos, né? Ouça mais, escuta mais, né? Isto é uma realidade. Quando a gente está num ambiente de associativismo empresarial, a gente escuta muito e a gente pode trabalhar isso, adaptar isso para as nossas entidades, bem como também para os nossos negócios. Agora, os negócios que a gente desenvolve, eles têm que ter futuro. Né? A gente sempre fala assim: não adianta você fazer um negócio que pode estar muito bem agora, né? Mas se ele não tiver futuro, né? Não há permanência, não há interesse. Às vezes você tem gente que gosta muito do ganho, mas resultado também é manutenção. Resultado também é preservar. Qual é a grande contribuição que o associativismo, pensando no planejamento urbano, ele pode contribuir para o futuro? Porque é muita gente envolvida. Uma coisa é planejar a nossa vida.
que envolve a gente, nossa família, os filhos, a esposa. Não, tá, tudo bem, tudo bem. Tá? Estamos ali em 4, 5, a gente senta e conversa. Planejar o empresários, planejar o futuro econômico, planejar as pessoas, a sociedade civil sentar para conversar um planejamento é um negócio meio complicado. Qual é o grande alicerce do futuro? Quando você olha para o futuro e olha para as pessoas que participam, com o que a gente tem que mais se preocupar quando a gente planeja o futuro e a manutenção daquilo que a gente está fazendo e o crescimento daquilo que a gente está fazendo? Pessoas. 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 A gente tem que pensar e se preocupar com as pessoas. Então, tem tudo muito a ver com a educação, né? Essa formação das pessoas, para que as pessoas possam, né, com mais conhecimento, com mais informações, ajudar nas entidades, ajudar nas empresas. Eu acredito que, e também numa cidade. Então, se a gente tem pessoas com conhecimento, bem intencionadas, a gente vai longe. Se a gente tem os processos estabelecidos e daí também o planejamento, a gente vai longe. Se a gente souber usar a tecnologia que está chegando a cada dia, a gente tem coisas novas, a gente vai muito longe. Então, se a gente une pessoas, planejamento, processos e tecnologia, a gente vai muito longe. Então, a cidade, para ela ser uma cidade como Maringá hoje, é a melhor cidade para se viver, a melhor cidade para criar nossos filhos, para fazer negócio, porque a gente sempre pensou nas pessoas. Hoje nós temos aqui, vamos falar, uma universidade pública, uma privada, uma pública estadual, uma pública federal chegando, a gente tem mais 5 centros universitários, a gente tem mais 7 faculdades isoladas e mais um monte de polos. Por quê? Porque Maringá valoriza muito, reconhece muito a importância de desenvolver pessoas. Ou seja, o ser humano é fundamental. Então vamos lá, mais uma saia justa. Quando a gente pensa no Secov Noroeste, a gente pensa em Maringá, mas tem uma região em torno. Tem uma ocupação urbana no entorno, tem uma população que mora nessas regiões, nas cidades conurbadas, por exemplo, ou eu volta e meia tenho que me deslocar aqui para trabalhar. Cara, eu vejo a quantidade de gente que às 7 horas da manhã está se deslocando para Maringá. E é um barato, parece que está todo mundo vindo, depois está todo mundo voltando, né? É o pêndulo, que a gente chama, o pêndulo urbano. Isso tem a ver com assim, tem a ver com o que você representa, porque é uma cidade, Maringá, mas Maringá não é só Maringá. Não. Muita gente que trabalha aqui não mora aqui. Muita gente que vem estudar aqui não mora aqui. Muita gente que vem consumir aqui, buscar serviços, produtos, não mora aqui. E a gente tem uma relação direta com as cidades vizinhas. Isso passa pela cabeça desse associativismo que o Maringá tem. Tipo, hoje tá tudo bem, a gente aqui estamos nos conversando. Mas a gente consegue se conversar com quem está do lado. É importante que a gente entenda que o planejamento urbano nosso tem a ver com as pessoas também e com as cidades que estão à nossa volta. Como é que você, como presidente de uma associação comercial, que todo mundo, quero copiar, bacana esse modelo. Quando as pessoas falam, tá tudo bem, sua cidade vai bem, mas e o entorno? Gilson, ano passado, 2024, em vários momentos eu fui em eventos que estava o prefeito de Sarandi. E o Volpato sempre enchia a boca para falar. Sarandi cresceu 40% na última década. No primeiro momento você fala, nossa senhora, Sarandi cresceu. É a cidade que mais cresce populacionalmente no estado. Por que Sarandi cresceu? Porque Sarandi oportunizou, certo, que vários loteamentos acontecessem na cidade. Se você vai aqui, Cidade Alta, né, vai lá para a Capela José Bonifácio, você vai ver, quando você chega ali em Sarandi, vai chegando ali também um pedaço de Marialva, a quantidade de condomínios que tem ali, né? E daí eu estava conversando com o Silvio, eu falei, Silvio, olha, muitos empreendimentos saíram daqui e foram para cidades vizinhas. Então, Marialva cresceu bastante, Sarandi cresceu bastante, Mandaguaçu, Paissandu está crescendo. Ele falou assim, que bom, né? No primeiro momento assim, eu falei assim, que bom. Daí caiu a ficha. Falei, que bom, né, que essas cidades puderam desenvolver, pegar essa onda de Maringá, né? E hoje a prefeitura fala que nós temos 50 mil pessoas que vêm para cá todos os dias para trabalhar. É exatamente esse número que você estava falando, a quantidade de gente que estão vindo para trabalhar. Mas também a gente sabe que daqui a pouco nós vamos ter as nossas empresas, ou até empresas dessas cidades, sendo estabelecidas e crescendo nessas cidades, como Sarandi, como Paissandu, como Mandaguaçu, e a gente vai poder ter qualidade de vida não só em Maringá, mas qualidade de vida nessa macro Maringá, né? Eu acho isso muito importante. Vou dar um exemplo para você.
Nós tivemos uma demanda para assim de levantar em torno de 1 milhão para a gente rebaixar a linha férrea, porque a linha férrea aqui no centro de Maringá é rebaixada, né? Então, rebaixada aqui de. Vamos pegar aqui da Paraná, que tem o túnel, vai até a Tuiuti, que tem o túnel, mas ela continua rebaixada para cá, e depois da Paraná continua Até rebaixada. 19 de Isso, dezembro. exatamente. Mas temos que rebaixar até passar por Sarandi. E daí. Não, mas tem mesmo. A gente vai ter uma alternativa a Colombo. Porque Sim, todo mundo vem pela Colombo, a sim. gente vai ter uma alternativa. E daí nós juntamos as duas cidades, os dois prefeitos, conversamos e levantamos com os empresários 960 mil, porque todos entenderam que Que é realmente necessário fazer que isso. era necessário. Agora a gente está passando por um outro projeto, né? O projeto que é do nosso aeroporto. Nosso aeroporto hoje ele está no limite. Já faz 3 meses que a gente tem E ele é mais embarque, exatamente que Londrina. mais embarque e desembarque em Londrina. E o Fantástico nosso isso. aeroporto é pequeno. Então tá no limite. Daí, de novo, tem Juntar forças. 95 milhões em caixa para poder modernizar o projeto, o aeroporto. O que falta? Projeto. De novo. A sociedade civil organizada vão levantar. Os empresários, numa noite, num jantar, levantaram 450 mil reais. Ali, conversando, tomando Em vinho, prol de um discutindo. futuro, em prol de um Daí, projeto que. isso foi numa terça-noite, eu não estava aqui, eu estava no Rio de Janeiro, o Silvio me liga, contou a história para mim e falou assim, Barbieri, eu acredito, como o nosso aeroporto é regional, que as cidades que usam o aeroporto têm que contribuir. Falei, faz sentido. Concordo. Comecei a falar com 5, daí com 10, estamos falando com 15 presidentes Se de você mora em Campo associações Mourão, se como... você mora em Cianorte, se você mora em Paranaíba. Exatamente. Então já se comprometeram, já depositaram, certo? Quantias. Paysandu foi a primeira a depositar, entendeu? Porque é muito mais fácil Paysandu ir para o aeroporto do que nós aqui do centro ir para o aeroporto, que está encostado em Paysandu. Sim, sim. Já deram dinheiro. Fui segunda-feira agora, né, lá em Camorão, a Associação Comercial deu dinheiro, Santa Fé deu dinheiro, e vai acontecer com as outras associações comerciais, porque realmente nós não podemos pensar no desenvolvimento só de Maringá, nós temos que pensar no desenvolvimento regional. E o aeroporto conta para isso, e as vias urbanas contam para isso. Imagina o que tem hoje de estacionamento, vai ter mais 1.000 lugares para estacionar. Perfeito. Hoje, o aeroporto é de 4 mil metros. Vai duplicar, vai ficar em 8 mil metros. Fica em 8 mil metros. Hoje a gente tem que. Todo mundo sai ali caminhando para ir nas aeronaves. Perfeito. Nós vamos ter fingers que vão cair direto nas aeronaves. Então, a região está percebendo. E isso vai ser bom para todos nós, inclusive para o setor imobiliário. Sem dúvida. Você vai ampliar o espaço, né, de comercialização, mas também de ocupação racional, de qualidade de vida para essas pessoas. Isso mesmo. Fábio, aproveitando a tua fala, eu queria muito, porque o Secov tem, né? Eu acho que tem, todos nós temos na Assim, de certa maneira, uma inspiração. E o Secov tem essa busca de ser um setor que representa, né, não só o setor imobiliário, condominial. Eu queria que você falasse, né, sobre o Secov. Você convive com o associativismo, o Secov está junto com isso também, o setor imobiliário. Que você falasse um pouco sobre o Secov. O Secov e o Secov Med são parceiraços da sociedade civil organizada. Né? Hoje nós temos o presidente do Secov, o Marco Tadeu, do Secov Med, o Reginaldo, que foi meu aluno e que está dentro da associação comercial também. Né? E assim, nós interagimos muito. Todas as vezes que nós temos assuntos que são relacionados ao setor da construção civil, do setor imobiliário, eles estão com a gente. E todas as vezes que eles nos demandam, a gente vai estar junto também. Então, é um setor, né, imobiliário que cresce muito em Maringá. Hoje nós temos mais de 100 prédios sendo construídos. Nós temos mais de 10 mil apartamentos sendo construídos e muito mais casas. Então, é um setor pujante da nossa cidade, que tem à frente dois líderes, dois representantes do associativismo que a gente respeita muito e que estão muito próximos da gente na associação comercial. O Marco Tadeu como ex-presidente da casa por 2 gestões, como ex-presidente da FACIAP, da federação, né, e o que hoje está à frente ali de uma das câmaras do CODEM, que é de mobilidade, que tem tudo a ver, né, porque se eu quero mobilidade, eu tenho que pensar também na construção, no setor imobiliário, e o Reginaldo
tá lá constantemente. Eu sei que ali o Secov Med é uma parte importante do Secov e estão com a gente lá no dia a dia. Então nós conversamos muito e a gente sabe que todos os empresários da área, né, da construção civil, da área imobiliária, são muito pujantes e eles são empresários que têm o associativismo muito no sangue. Essa questão da ocupação do espaço urbano, eu vou te dar um descanso, vai ficar para uma próxima conversa que eu quero convidar você para o Secovcast, porque eu acho que essa é uma questão importante. Vou dar um spoilerzinho aqui, porque quando a gente conversou sobre isso várias vezes, os empresários às vezes querem a pessoa andando na rua, o comércio, o estacionamento. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, uma cidade precisa planejar a mobilidade dela. Ela Sim. precisa ter acessibilidade. E é uma discussão muito complicada que desemboca na assim, volta e meia, está lá no meio do fervo. É que nem eu falo, vocês vivem num caldeirão, que gera um bom caldo, mas fica fervendo o tempo todo. Barbieri, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra conversar com você. É um papo que dá vontade de ter muito mais temas para poder trabalhar. Nosso tempo é restrito. Mas a admiração é grande e agradeço demais a tua presença. Gilson, estou sempre à disposição, é um prazer conversar com você, é um prazer falar de que a gente mais gosta, que é de Maringá, das entidades que estão aqui em Maringá, que são referência para o Brasil todo. Então, precisando, estamos à disposição. O nosso Secovcast fica por aqui conversando com um professor, empresário. Antes de mais nada, o Barbieri é um professor. Eu gostei do que o Barbieri falou, me senti até lisonjeado. Administrar uma sala de 40, 100, 200, 300 alunos, vamos dizer que é uma boa escola para você ser um empreendedor. Mas o que eu mais gostei é que o futuro são pessoas. Sem pessoas nada acontece, setor nenhum se realiza. E essa é a preocupação nossa também aqui. Por mais que a gente fale de setor imobiliário, fale do crescimento econômico, o que nos interessa por trás de tudo isso é a qualidade do ser humano, a qualidade de vida humana. Até o nosso próximo encontro.